死ぬ時は一人だよ。少し未来の強くなった自分を想像できない。死んで勝つと死んでも勝つは全然違うよ、めぐみ。 Olá, eu me chamo Eduardo, essa é a Lição Nerd, e iremos trabalhar na produção de hoje com ele, o personagem mais incrível de Jujutsu Kaisen, claro, e na minha visão. Megumi Fushiguro, o usuário das 10 sombras e o indivíduo com maior capacidade de se destruir por dentro no universo dessa grande obra. Aquele que, embora tenha vínculos com o clã Zenin, nasceu sem sobrenome dessa família e ficou imerso em uma realidade bastante diversificada. No caso, ele cresceu acreditando que a realidade era injusta e experienciou uma vida sem figuras parentais, possuindo como único laço familiar sua irmã Tsumiki e o seu futuro sensei, Satoru Gojo. Além desse contexto, convém ressaltar que Megumi é bastante introvertido, característica que o torna incapaz de entregar sua confiança facilmente aos demais e impede que ele se relacione facilmente com os outros, mesmo dentro do seu próprio grupo escolar, formado por ele, Itadori, Nobara e Gojo. Outro ponto relevante seria, como já dito, a sua técnica amaldiçoada, a qual é uma das habilidades mais interessantes dentro daquele mundo. Afinal, o personagem tem capacidade de manipular as sombras dos demais, consumir objetos ao seu redor e invocar algumas representações de cada uso da energia amaldiçoada, como a técnica reversa, possibilitando que ele diversifique suas abordagens de combate em uma batalha. Porém, mesmo possuindo todas essas aptidões, Fushiguro nega seus talentos e sua própria vida, pois ele mesmo se coloca em um sistema de vivência baseado sempre nos dois extremos humanos, a sobrevivência ou a morte. Isto é, ele não se esforça o suficiente, ele não persiste, principalmente quando encontra um oponente mais forte. Ao invés de manter o foco, ele fica disposto a conhecer o fim a todo momento, ou seja, a se entregar para a morte. A partir desses tópicos, acredito que devemos analisá-lo mais a fundo, a fim de compreender quais inseguranças ele possui, bem como entender sua trajetória. Pois os traumas e medos não surgem do nada, eles têm algum embasamento passado que está guardado bem no fundo da nossa mente. O medo da mudança. Só um aviso, terei que usar um mangá de Jujutsu para abordar esse indivíduo. Feito isso, agora vem refletir junto comigo. Bom, logo no início já ficamos de cara com ele, um feiticeiro jovem e capaz de invocar os tais Shikigamis. Megumi é o primeiro a ter contato direto com o protagonista Yuji Itadori. E, desde esse momento, já podemos perceber algumas coisas sobre sua personalidade, como seu jeito mais quieto e distante de agir, mas também temos uma amostra do seu código de honra, o qual se baseia em uma gentileza não explícita. No caso, em uma crença de que um feiticeiro é apenas uma ferramenta para garantir que pessoas boas tenham mais chances de viver. Bem diferente do protagonista, não acha? Mesmo ambos tendo um ideal igual, cada um o realiza de modos completamente distintos. Seguindo essa lógica, parece que Fushiguro é negligente com relação a si mesmo. Mas isso está errado. Ele, na verdade, apenas coloca a responsabilidade de sua vida no seu próprio dever como usuário de técnicas amaldiçoadas. Em função disso, notamos como os seres humanos podem ser seus próprios inimigos e como o sofrimento é uma parte inseparável do ato de viver. Bom, meus amigos, eu já abordei em 2 outros vídeos o resumo da obra. Por esse motivo, no de hoje, nós não o teremos novamente. Agora, antes de dar início às lições, pense a respeito dessa seguinte dúvida. Você é quem você é por causa das coisas que você faz, ou você faz o que faz por causa de quem você é? Se você conhece a obra, sabe que isso é uma reinterpretação da pergunta feita por Geto a Gojo. Você é Satoru Gojo por ser o mais forte, ou você é o mais forte por ser Satoru Gojo? Tal pensamento, mesmo tendo sido feito ao feiticeiro mais forte de Jujutsu, pode ser diretamente aplicado ao personagem do vídeo. E, só para informar, ele será a nossa base para o que vem a seguir. Então, fiquem com os ensinamentos passados pela análise de Fushiguro. Sabotagem automática. É fato que Megumi representa nitidamente o conceito de autossabotagem, a qual é um estado mental, consciente ou inconsciente, que te leva a agir contra si mesmo e a se atrapalhar nas próprias tarefas, fazendo com que você nunca alcance seus objetivos. Ou seja, a sua mente, que deveria ser sua maior arma, te impede de usar a capacidade racional e o faz pensar em coisas sem sentido, aumentando seu sentimento de culpa e alimentando a inconsistência em seus atos. Basicamente, um ciclo vicioso. Nesse viés, é importante mencionar que a psicologia indica que esse comportamento costuma ter origem em traumas vividos durante a infância e a adolescência. No caso do personagem, a ausência de figuras parentais e o medo de perder Tsumiki para uma doença o deixaram bastante inseguro com relação ao futuro,
fenômenos que o fizeram adotar comportamentos negativos, como sua postura de fracassado, já que, quando imerso em conflitos, Fushiguro nunca tenta ganhar. Ele, ao invés disso, foca em tentar não perder. Basta lembrarmos de quando Sukuna foi seu oponente pela primeira vez. Em meio a uma fase de estabilidade, o desespero tomava conta dele. E, pensando que não havia mais saída, ele se preparava para usar sua carta secreta, que ele mesmo vê como uma faca de 2 gumes. Porém, como sabemos, isso não ocorreu e Itadori acabou morto naquele momento. Até mesmo Satoru reconhece que o portador das 10 sombras possui potencial, mas ele mesmo impede o desenvolvimento. Isso faz de Megumi o seu pior inimigo. Atrelado a esse contexto, o fato dele ser introvertido colabora para sua sabotagem, visto que ele se torna isolado e muito autopunitivo, algo extremamente ruim para a saúde mental e para as pessoas ao seu redor, pois ele não compartilha nada com os outros e não consegue se ajudar sozinho. Na vida real, isso é bastante comum, e se você se identificou com esse jeito de agir, eu recomendo que repense sobre sua realidade e trabalhe mais a sua autoestima daqui pra frente. Claro que esses conselhos são baseados na minha intuição. Eu não sou especialista de nada, então busque também ajuda especializada. Falo isso, pois quanto mais procrastinamos nossos problemas, maiores e mais perigosos eles se tornam, até atingir um nível que fica impossível de lidar. E relaxa se o seu processo for demorado. O fracasso é algo natural na trajetória do aperfeiçoamento. Dualidade tudo ou nada. Como o próprio nome diz, aqui iremos tratar do modo de ação de Fushiguro, os 2 pontos no qual ele transita. Um em que ele tem certeza da sua vitória e age sem preocupação, e o outro em que ele visualiza sua derrota e por esse motivo não se esforça. Ou seja, de duas uma, ou ele salva a todos, ou ele se entrega ao uso de Mahogara, a 10ª sombra, e arrisca sua vida. Só para constar, para um usuário de Shikigami usar suas sombras livremente, primeiro ele precisa dominá-las, e para isso é necessário enfrentá-las e vencer. Porém, como Megumi não tem poder suficiente para destruir a mais poderosa sombra, ele ameaça usá-la quando está imerso no caos. Agora, imagino que tenham compreendido do que se trata essa dualidade. O conceito dessa característica trata da capacidade de conviver com 2 lados, equilibrando crenças com experiências reais. Nesse caso, você tem 2 partes que não estão em total oposição. Então, elas existem ao mesmo tempo. Um exemplo disso seria no caso de um aluno que responde uma questão na prova e o professor aceita como correta, mesmo estando diferente do que os outros alunos responderam, pois ele aceitou a dualidade da mesma, não taxando apenas como certo ou errado, mas permitindo um meio termo, algo que estaria meio certo. Isso ajuda o cérebro a processar o erro, aprender com isso e, em seguida, o corrigir. A dualidade é ainda algo que pode ajudar na resolução de problemas, posto que, através dela, se faz a consideração de diferentes perspectivas. Parece uma beleza a existência desse conceito, mas nosso feiticeiro sofre nas mãos dela. Não existe certo ou errado para ele, existe apenas o que precisa ser feito, e, quando isso não é possível, ele desiste. Bom, vou te dizer, não tem caminho fácil não. A vida é injusta e complicada. Aprenda a ser grato pelo que tem e pratique a resiliência, pois assim será capaz de se manter firme em busca de seus sonhos. Prevenção extrema. Prever as coisas ou visualizar possíveis problemas em eventos futuros é uma habilidade essencial. Ela te permite evitar erros e antecipar acasos, mas, como tudo em excesso, esse método preventivo de nada vale. Nós não podemos prever o futuro com precisão, e evitar a dor é quase impossível. Por isso, quero usar um filósofo para auxiliar nossa linha de raciocínio. Schopenhauer descreve o sofrimento como apenas uma vontade que não está satisfeita e que está contrariada. Mesmo a dor física, que acompanha a desorganização ou a destruição do corpo, não tem outro princípio. O que a torna possível é que o corpo é a própria vontade no estado de objeto. Isto é, só vamos conhecer a verdade por meio da dor. Até aqui, vimos que nosso garoto comete diversos erros, mas evolui com o tempo. No anime, isso foi mostrado mais no final. Lembra quando ele usa sua expansão de domínio inacabada contra uma maldição de nível especial? Lá é um cenário completamente novo para Megumi, e, em meio à pressão do combate, ele decide pela primeira vez se entregar à batalha com foco em matar o oponente, se entregando para o sofrimento e para o possível sucesso. Nessa perspectiva, associando ao cenário real, devemos nos aprimorar todos os dias, nem que seja 1%. Permanecer tentando te faz melhorar, mas não vá achando que só esforço torna os sonhos reais. É o conhecimento sobre o que deseja e atuar de forma consistente que traz resultado. Quero te incentivar a atacar suas dificuldades, assim como o feiticeiro, para poder desfrutar de uma vida digna. Em resumo, Megumi Fushiguro é um ser humano diversificado e complexo, fator que possibilita enfatizar sua autossabotagem, sua dualidade e sua antecipação exagerada.
tornando-o um feiticeiro intrigante e o meu favorito de toda a obra. Nesse sentido, ele nos entrega um enigma sobre a vida e nos permite aprender sobre a sua essência, nos impulsionando a fazer escolhas certeiras e a não sermos nossos próprios oponentes. Até porque o desenvolvimento é uma necessidade pessoal. Eu espero que essas ideias tenham agregado na sua vida, por isso eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada pelo portador das 10 sombras. E, para aprimorar ainda mais seu conhecimento, também, direto de Jujutsu, venha conhecer outros indivíduos, ou aprenda junto de Yu a lidar com o tempo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros!